Aliás, dia 13 de Peraí, maio. deixa eu voltar. Hoje nós temos sala de aula invertida com o grupo 3, que vai falar sobre gestão de processo de trabalho. E estão prontos? Sim, Sim. Então, tá com vocês. peraí. Já vou elogiar o grupo, que corrigiu meu nome no slide. Muito bem. Ai, muito bem. Peraí, deixa eu passar. Então, pessoal, boa noite. Vocês me escutam bem? Sim, tá bom. Eu comecei aqui, eu achei um documento que é da gestão pública em saúde, que o primeiro de tudo, quando ele começa a falar da gestão, ele traz uma falazinha, né? Que é o porquê que eu aceitei ser gestor. Porque não é qualquer um, né? Que vai lá e ó, decidir ser gestor. Não é bem assim. E que ele fala, uma falazinha, né? Que é fazer gestão, é fazer escolhas. Por que eu aceitei ser gestor, compor uma equipe gestora do SUS, e se essa pessoa realmente sabe as reais motivações que, enfim, levaram ela a estar nesse papel. Aí lá tem uma falazinha que eu achei bastante interessante, que, que ele fala assim, quando você escolhe ser gestor, uma coisa é ir além do que já vem ser feito. Um gestor ele pode simplesmente fazer mais do mesmo e assim ou o SUS ou sua equipe vai avançar pouco, ou ele pode ir além do que já está sendo feito, né? Então eu achei bastante interessante, não conhecia esse documento da gestão do SUS em saúde. E tem outra frasezinha aqui que ele fala que podemos conceituar a gestão em saúde como a capacidade de lidar com conflitos, porque principalmente no SUS, né, as coisas elas mudam rapidamente, né? Principalmente ali quem está no poder não está mais, então as coisas elas mudam mais rápido, por exemplo, eu acho, né, do que no particular. E ele fala também que assim, a gestão é um campo de ação humana que visa a coordenação e a interação dos recursos e trabalhos humanos para obter um fim e uma meta e objetivo, né? Trata-se, portanto, de um campo de ação que tem por objeto o trabalho humano, disposto sobre o tempo, guiado por alguma finalidade, e deveria realizar tanto a missão das organizações como o interesse dos trabalhadores. E foi criada, né, no Ministério da Saúde, a Secretaria de Gestão de Trabalho e Educação, que é a CGTS, né, que tem como finalidade formular e implementar as políticas, né, e as três vertentes principais dessa secretaria é que o gestor e a equipe se conheçam, né, sempre ressaltando esse envolvimento das pessoas, não só o que vem de cima, mas ali a interação entre tanto de quem está liderando como a base. E aqui a gente vai falar um pouco sobre a definição, já que quer falar, né? Não, pode começar. Posso seguir? Pode sim. Então, depois que a Bárbara deu uma introdução aí, né, com essa questão reflexiva sobre pensar em gestão, eu estou em gestão porque eu quero, eu tenho, enfim,
A gente vai traçar um pouco o nosso conhecimento até a gente chegar na nossa conclusão, que é entender um pouco sobre a gestão de processos de trabalho. Então, a ideia, na verdade, a gente vai definir o que são os processos em si. Posteriormente, a gente fala sobre gestão de processos. Depois, a gente traz sobre o processo de trabalho, porque quando a gente foi construindo nossa apresentação, a gente viu que tem muitos conceitos e, na verdade, a gente quis unificar, né, para ver se a gente consegue chegar num denominador e a gente, ao fim desse nosso bate-papo, a gente ter construído esse conceito de gestão de processo de trabalho. Eu tentando passar aqui, Bárbara, perdão, pode passar. Então, a gente usou, basicamente, esses 2 dados que a gente encontrou. Então, tem esse guia prático de gestão de processos, que é do Ministério, foi até publicado em 2024, em março de 2024. Ele é bem interessante, didático mesmo. Então, assim, é um livro de apoio, assim, para as pessoas, para os gestores, né, que querem fazer realmente a gestão de processos. E também a gente encontrou esse do STJ, que é um curso que ele tem, que ele fala sobre a introdução da gestão do processo de trabalho. Então, a gente quis unir um pouco esses dois e foi daí que a gente trouxe os nossos conteúdos para a gente poder estar explanando para vocês. Então, vamos lá. E, assim, pela minha visão, o que a gente teve, né, fazendo, que esse do STJ, ele é muito didático. Assim, ele é bem passo a passo. Bem passo a passo mesmo. E aí, quando a gente inicia, a gente tem que pensar a primeira coisa sobre o que é o processo. Então, quando a gente procura sobre o que é processo, a gente vê essa definição em quase todos os locais, que é esse do Hammer e Champ, não sei, de 94, em que ele fala que processo é o conjunto de atividades realizadas a partir de uma sequência lógica com o objetivo de gerar um bem e um serviço. Então, ele é bem claro. Então, nós temos um processo com ideias lógicas e com objetivo, a fim de gerar um serviço ou um bem comum. Então, esse desenho, ele facilita bastante o nosso entendimento sobre o processo, que qualquer processo, não estou falando sobre processo de trabalho, mas qualquer processo em si, ele tem a etapa de entrada, ele tem a parte do processo em si, que é a transformação, a geração, a agregação de valor, e ao final a gente tem uma saída. Então, nós sempre teremos em qualquer processo uma entrada, uma transformação e uma saída. E lá no início do nosso curso de gestão de transplantes, eu lembro que o Anderson chegou a falar sobre esse conceito de input e o output. E a gente, agora, eu fazendo esse trabalho, eu falei, olha... Sim, era isso. Agora sim, that's it. Então, ele traz justamente esse input, né, que é a nossa entrada, e o output, que é a saída, que posteriormente a gente vai chegar no nosso processo de transplante para a gente poder entender o nosso processo. Pode passar. Então, agora a definição de gestão de processos, né? Eu falei sobre o que é processos e agora a gente traz um pouco sobre a definição da gestão de processos. Então, ele também é conhecido, vários atores trazem esse BPM, que é Business Process Management, não sei falar muito bem, e ele engloba algumas atividades, várias características. Então, ele tem estratégias, eles têm objetivo, cultura organizacional é muito importante para qualquer tipo de atividade que nós vamos fazer. Inclusive, eu acho que hoje é a base também para ver se um processo vai dar certo ou se não vai, depende muito da cultura. Estrutura organizacionais, os papéis, políticas, métodos, as tecnologias para analisar, quais ferramentas a equipe utiliza para fazer a análise do seu processo. Você desenha ele, você implementa, você avalia. Então, essas são as etapas do nossa gestão de processo, que você vai avaliar todo ele. Então, esse desenho, por exemplo, que eu trouxe aqui à direita, que fala sobre, esse é um princípio clássico da gestão de processo, é você ter a melhoria contínua. Então, você sempre vai analisar o seu processo, seja ele qual for, tá? Então, eu vou falar uma coisa simples, fazer um bolo de chocolate. Eu tenho meu input, eu tenho minhas entradas, então eu tenho ovo, eu tenho massa, eu tenho fermento, eu tenho o meu processo, que é como eu vou fazer o meu bolo. Eu boto o ovo, eu boto a massa, aí eu mexo por 3 minutos, estou falando que eu não sei fazer bolo, eu boto leite,
E no final eu vou sair o meu output, que é o meu bolo gostoso, se meu cliente, espero que meu cliente goste. Mas, dentro dessa etapa de realizar um bolo que seja, eu posso analisar o meu processo para ver se o meu bolo está saindo como eu gostaria que saísse. Ou se eu posso melhorar o meu bolo fazendo X ou Y de uma certa forma, atualizando ele, botando um fermento X, ou então batendo só a clara ao invés de clara e gema, não sei. Então, assim, a gente sempre vai analisar o nosso processo com a intenção de uma melhoria contínua, desde a produção de um bolo, seja até o transplante, por exemplo, tá bom? Então, a gente sempre analisa o processo, a gente desenha a metodologia do nosso processo, a gente implementa, depois de implementar, a gente tem que avaliar e depois a gente redefine. Então, na verdade, toda gestão de processo é isso. Então, você avalia todo o seu processo e vê se realmente ele surtiu efeito. Dentro da gestão de processos, ele traz também alguns objetivos. Então, qual o objetivo da gestão de processos? Então, ele é um círculo virtuoso e de melhoria contínua. Então, ele não é estático, o professor falou. Então, a melhoria, ela é contínua. Eu desenhei um processo de trabalho, eu tenho minhas entradas, eu tenho minha agregação de valor, eu tenho minha saída, mas se não está muito bom, se não está saindo, eu tenho que voltar e redefinir esse processo, como objetivo sempre de melhoria contínua. Outro ponto importante. Volte. Outro ponto, não se trata apenas de documentos, de manuais, algo simplesmente burocráticos. Não é isso, tá bom? Então, na verdade, o objetivo do processo de trabalho é trazer ganhos e melhorias, com certeza. E outro objetivo também é compreender todo o processo de trabalho a ser executado, tá bom? Para garantir o seu produto e o seu serviço. Então, todo o processo deve ser avaliado. Pode passar. Dentro dele também, ele traz alguns princípios de gestão de processos. Então, quando a gente fala sobre gestão de processos, ele traz alguns princípios como ideias e para clarear aquele que foi o gestor e tudo mais, como deve ser realizado. Então, ele fala que é indicado ter uma orientação para o resultado. Então, a equipe tem que entender qual que é o foco. Então, se a gente não entender qual é o nosso final, qual que é o nosso produto, qual é o nosso serviço, qual é o nosso objetivo, a gente não tem uma orientação clara. Se a gente não tem orientação clara, equipes estão fazendo processos diferentes, então nosso processo não está redondinho. Visão de ponta a ponta, então a gente tem que ter noção de todo o processo, desde o seu início até o seu final, tá bom? Incluído o envolvimento da equipe, o envolvimento está aqui à direita. Esse envolvimento, ele engloba pessoas internas e pessoas externas, equipe multidisciplinar, multi-equipe, multissetores, então precisa ter um envolvimento. Inovação, ele é sempre bem-vindo também. Justamente, a inovação vem junto com a melhoria contínua. Então, se você você avalia seu processo precisa de alguma coisa que ele precisa ser ajustado, a gente precisa inovar, né? A gente precisa mudar alguma coisa. Flexibilidade de metodologia. Então, muitas vezes, se você aplica somente uma metodologia de análise, você vê que não está dando o resultado, mude a metodologia de análise. Então, a gestão de processo é exatamente isso. Então, se uma metodologia não está dando certo, a gente adapta ou faz uma nova metodologia adequada à realidade do seu serviço ou do seu processo de trabalho. As decisões devem ser orientadas com base em fatos. Então, é preciso ter indicadores, porque, como diz, contra fatos não há argumentos, né? Então, se eu tenho meu indicador, eu tenho meu dado, e a gente vai discutir a partir daquilo. Então, são dados objetivos, para não gerar dúvidas, coisas subjetivas, e talvez discussões que talvez não vão trazer nenhum resultado. Entregas contínuas, eu achei isso muito interessante. Ao longo de um processo de trabalho, nós temos várias etapas lógicas consequência, né? Sequências, em que em várias etapas a gente tem que trazer as entregas. Então, vou dar um exemplo através de um processo de transplante, eu tenho o meu doador, eu tenho os indicadores de quais são os meus possíveis doadores, eu tenho um indicador de morte cefálica, eu tenho meu indicador do termo de consentimento da prova. Então, são várias etapas que nós temos que ter entregas seriadas e contínuas também para a gente avaliar esse processo.
além de trazer soluções viáveis e práticas também, né? A gente não pode viver no, como diz em Nárnia. E a gerência tem que ser participativa. Quando ele traz esse tema de gerência participativa, ele não fala diretamente sobre o gestor daquele processo em si, mas, por exemplo, de algo muito mais amplo. Por exemplo, um processo de captação de órgãos. Então, eu tenho que ter envolvido a Secretaria de Saúde, eu tenho que ter envolvido o Ministério da Saúde, que são pessoas envolvidas. Então, a gerência tem que estar também participativa nesse processo, seja como financiamento, por exemplo. E é isso. Próximo. Então, no trabalhozinho, pode passar qualquer um, eu botei etapas. No trabalhozinho do STJ, ele cita vários conceitos sobre processo de trabalho. Então, ele traz, por exemplo, que vocês vão ver que todos eles falam de forma diferente, mas no final eles estão falando a mesma coisa. Então, o James, ele traz que o conceito de processo de trabalho para eles é qualquer atividade que recebe uma entrada, olha aí a entrada, ele agrega valor e ele gera uma saída para o nosso cliente, seja ele interno ou externo. O Michael, ele diz que é um conjunto de atividades em que a operação conjunta produz um resultado de valor para o cliente. Novamente, falando sobre entradas e saídas. O Thomas, ele diz que é uma ordenação específica de atividades de trabalho no tempo e no espaço, com começo, meio e fim claramente delimitados, falando sobre a sequência lógica, sobre uma produção. Gear, acho que é Gear, não sei esse nome, ele fala que ele é curto e grosso, ele fala que é uma série de etapas criada para produzir um produto e serviço. E no final, o nosso ISO 9000, ele fala que é um conjunto de atividades interrelacionadas que transforma entradas em produtos, em saídas. Então, basicamente, todos eles, esses teóricos, esses conceitos falam sobre atividades, em que todas essas atividades possuem uma entrada, uma agregação de valor, uma transformação e depois uma saída. Isso é o processo de trabalho. Pode passar. Essa cadeia, esse triângulo hierárquico que ele traz é sobre um processo de gestão que ele mostra os critérios de hierarquia. Achei bem interessante porque isso são conceitos que a gente vai ver nesse nosso segundo módulo. Então, ele traz bastante sobre a cadeia de valor, né, o nosso planejamento estratégico, que a gente até falou, os macroprocessos, os processos, subprocessos, e ele traz aí, ó, nossas atividades. Então, atividade e tarefa, ele coloca aí como a base de tudo, né? Então, a base é o que fortalece, digamos assim. Então, dentro da nossa cadeia hierárquica, a gente tem a tarefa e a atividade bem delimitada. Pode passar. E aí ele fala... Ele fala quais são as atividades e a sua importância dentro do processo de trabalho. Então, é só para especificar sobre atividade e tarefa, porque parece ser a mesma coisa, mas a gente vê que não é. Dentro do processo, ele mostra aí que a atividade, ele traz um conceito, que é o conjunto ou o agrupamento de tarefas complementares, caracterizada pelo consumo de recursos e orientada para um objetivo. Então, a atividade é um grupo de rotina, um grupo de tarefas, com orientação ao objetivo comum. Então, a Bárbara que fez esse slide, ela até botou aqui os exemplos dela, né? Como a identificação do potencial doador, a entrevista com o familiar, são exemplos de atividades, né? Entrevista com um grupo de famílias. Já na tarefa, que é a rotina, que é o meio pelo qual a atividade é subdividida, tem um passo a passo, as operações em si, ele bota o exemplo também, como avaliar os critérios clínicos, realizar, de fato, os exames de protocolo de morte cefálica, identificar os potenciais, identificar os familiares, né? Registrar o consentimento. Então, todas essas pequenas atividades, essas pequenas tarefas vão gerar essa atividade. A atividade, assim, é um agrupamento maior, né? Uhum. E essa tarefa é o que torna viável a atividade, no final, né? Que é assim, identificar o potencial doador, mas para identificar, eu tenho que avaliar os critérios clínicos, realizar esses exames. Então. Isso.
E trazendo um pouco sobre o nosso processo de transplante, né? A gente, pensando na nossa cadeia de gestão de processo de trabalho, então a gente vê que na nossa entrada a gente tem aí o nosso potencial doador, seria o nosso input, né? Então, o nosso input seria aí o nosso potencial doador. Então, nós temos todo o trabalho por dentro englobado nisso, de você identificar o potencial doador, protocolo de morte cefálica, entrevista com a família, e ao final de tudo, eu vou ter até ali em cima, equipe de UTI, CIDOT, família, equipe de captação, todas as equipes que estão envolvidas no processo. E ao final, a gente vai ter uma saída. Qual é a nossa saída? É um órgão encaminhado para a doação. Então, digamos assim, esse é o nosso processo processo bem macro, tá? Do processo de transplante de órgãos e tecidos. E aí, dentro, só para retomar de novo, novamente falando sobre a gestão do processo de trabalho, a gente sempre, por mais que a gente deu um exemplo no slide anterior falando sobre o processo macro de gestão de trabalho em doação de transplante, doação de órgãos, dentro dele, a gente sempre vai planejar o processo, a gente analisa o processo, desenha ou, se precisar, redesenha o processo, implementa e depois a gente monitora. Então, esse é um ciclo contínuo. Então, isso é, de fato, a gestão do processo de trabalho. Então, o processo tem, o trabalho tem, então a gente gera o processo com esse ciclo que ele é contínuo. Uhum. E aqui, do manual, né, do STJ, ele fala do gerenciamento, né, que é o BPM, e que para as etapas, né, que devem ser trabalhadas para alcançar a gestão desses processos de trabalho, né? E novamente a gente volta a esse ciclo que a gente vai destrinchar cada etapa dessa, que é a identificação dos processos, priorização dos processos críticos, mapeamento dos processos, medição, análise, redesenho, implementação do processo redesenhado e o gerenciamento desse processo, né, que é o monitoramento e otimização desse processo. Ele fala que para a gente alcançar essa plena gestão, a gente tem que seguir essas etapas, né? E a primeira das etapas é a identificação do processo. Uma empresa, enfim, ela pode chegar a ter 10, 20 processos no setor privado, no setor público, ele pode ultrapassar essa quantidade de processos, tá? E a gente precisa fazer esse levantamento juntamente com a equipe, né, das unidades, né, e ele coloca aqui umas perguntas básicas para identificar esse processo, que aí você responde como sim ou não. Ele coloca: há cliente demandante do serviço da organização? Há alguém que demande desse serviço? Esse serviço, ele tem um resultado identificável? Esse resultado, ele é gerado por uma atividade afim? E ele coloca assim: se alguma dessas respostas for negativa, ele invalida, tá, a identificação desse processo, tá? E aqui tem outro quadrinho também, que é os elementos, componentes do processo de trabalho, que é para identificar também quem é o cliente, qual é essa demanda, qual é essa atividade a ser executada, que resultado vai gerar essa atividade e qual é esse processo, né, dessa atividade. A segunda etapa é a priorização dos processos críticos. E aí ele identifica como 2, né, os processos que impactam prioritariamente os resultados operacionais, né, que é aquele de sobrevivência, aquilo vai impactar diretamente, ou o processo é algo que pode ser futuro. Então a gente tem que priorizar esses processos, né? E ele coloca nessa
priorização, ele tem uma escala também, né, para o posicionamento desses processos. Nível 1, não existente. A gerência não reconhece a necessidade do processo. Nível 1, inicial. Existe a conscientização da necessidade de gerenciar esse processo. Nível 2, é repetitivo, é intuitivo. Nível 3, o processo é definido. O determinado processo está instalado com pontos de controle, ou nível 4, gerenciado e medido, e o nível 5, otimizado. Então, o primeiro de tudo é você priorizar. Se eu tenho vários processos numa empresa, eu tenho que priorizar, né? Qual vai ser o processo que impacta diretamente, ou esse processo ele pode ser futuro, né? Eu posso resolvê-lo daqui mais para frente. Acho que, por exemplo, a gente pode ter uma noção como é o regulamento técnico, né, que está sendo revisto agora, que depois de anos, ele agora, acho que finalmente vai ser revisto. E a outra etapa é o mapa, né, que é o mapeamento desses processos. É o reconhecimento e análise dos processos, e uma visão de cima para baixo, né? Que é da liderança para baixo, que é o top-down. E ele tem uma... Para eu fazer os mapas, né? Que é a técnica para mapear visualmente os fluxos de trabalho, ele coloca aqui aqueles fluxogramas que tem no BPM, né? Que, por exemplo, o objeto de fluxo, para eu mapear, eu pensava antes, né, que esses desenhos aqui era só porque era bonitinho mesmo, mas todos têm um significado no mapa. Que, por exemplo, o círculozinho é o evento, depois esse retângulo é a atividade, a seta também, né, o objeto de conexão, o fluxo, a mensagem, a associação. Então, tudo isso é importante o gestor saber, porque senão ele não vai conseguir fazer esse mapa, né, mapear visualmente os fluxos de trabalho. A outra etapa é a medição, né, que quando os processos são medidos, eles podem revelar informação sobre as suas realidades de resultados, habilitando assim o gestor a tomar decisões mais apropriadas. No contexto do ciclo do BPM, né, qual é o nome mesmo? Jaque? Business Product Obrigada pelo a medição provém de informação, a chave de desempenho dos processos através de métricas, né? A análise de informação de desempenho de processo pode resultar em uma atividade de melhoria, redesenho ou reengenharia desse processo na instituição. E tem dois autores, né, o Kaplan e o North, que eles falam que o indicador ele não deve ser utilizado como objeto de controle, e sim para agregar um valor. Então, nessa medição aqui é a parte onde a gente entra com os indicadores, né? Que aí é o que vai avaliar a nossa instituição, ver o que pode melhorar, o que já está ok. A outra etapa é a de análise, tá? A de análise eu coloquei aqui, até o próximo slide, os meninos vão até falar que é o próximo grupo da próxima aula, tá? Mas uma das etapas é que, ao abordar a análise de processo, a literatura, de forma quase unânime, faz um enfoque voltado para a solução de problemas neles existentes, né? Que a gente é o brainstorm, que a gente pode fazer, né, reuniões para trocar ideias com como foi feito na coordenação o fórum esse ano, né, que juntou o fórum para revisão do regulamento técnico, que juntou várias equipes, vários transplantadores,
os usuários. Então, em cada sala, tinha ali as equipes fazendo esse brainstorm. Tem também na análise o diagrama de causa e efeito para estabelecer, né, as relações de causa e efeito dessa análise. O Pareto ou CUT, que é para priorizar as ações à medida que os recursos são usualmente escassos ou são limitados. E ele fala também que, que ele aborda, né, essa parte da análise crítica do processo. Está tendo inadequação de entrada e saída? Falha na padronização das informações? Tempo de espera? Esse processo está parado na instituição? Por qual motivo? Deficiência das normas? Essa atividade que foi definida, ele não agrega valor? Insuficiência de recursos? A sobrecarga? Por que essa atividade não está sendo realizada? É uma das etapas. Aqui é o método, né, que é o outro grupo que vai falar, que é o PDCA, mas que entra também nesse processo de gestão do trabalho. Eu coloco aqui, mas eu vou passar rapidamente, porque não vou entrar no mérito do outro grupo, vou deixar para eles. E aqui a análise também entre o MASP, né, que é uma metodologia que está sendo muito utilizada, que é inclusive a do nosso TCC, né, Jaque, que a gente vai, que é o nosso método. E a outra etapa é o redesenho, né? A instituição tem novos objetivos, há mudanças, é o que acontece no setor público, né? Que há mudanças assim, mensalmente, a cada tempo. Então ele tem que ter, esse processo ele tem que ser redesenhado, né? E o foco sempre, os objetivos, é o foco nas necessidades. Eliminação da burocracia, eliminação de duplicação, avaliação do valor agregado, redução do tempo, automação desse processo, e entre outros valores relevantes que a gente pode destacar é a disponibilização de tempo, né? Quanto tempo tem que a equipe gasta fazendo essa determinada atividade, o fornecimento desses dados, se é quantitativo, qualitativo, a priorização, a gestão está participando, está acompanhando. Então, esse processo, no decorrer, ele pode ser redesenhado. E aqui é a implementação, é a fase que é a realização do desenho aprovado, né? Inclui a implementação de políticas, procedimentos novos ou revisados, implementar um processo é uma ação, pôr em prática os conceitos de diretrizes contidos no planejamento. Para cada tarefa listada, eles usam um método lá nesse manual, né, que é elaborando o plano de ação, que eles falam 5W2H, que é o que será feito, quando será feito, determinar ali o tempo, né, onde será feito, por que será feito, quem o fará, como será feito, quanto custará. Então, tudo isso, o gestor, né, ali quando ele implementa esse processo, ele tem que ir acompanhando e, assim, nunca deixar de se questionar, né, sobre essas atividades. Aqui, só para finalizar, que uma forte liderança talvez seja o mais fundamental, pois os líderes da organização que mais influenciam a cultura definem estruturas, objetos e incentivos e possuem a autoridade necessária para fazer mudanças e criar um ambiente de sucesso. Não que não tenha a participação, né? A liderança é o que move ali toda a equipe. E na implementação, o papel do líder, né? Ele pode definir ele pode verificar, a equipe precisa de uma capacitação. O pessoal que está envolvido precisa de uma capacitação, por exemplo, a SDOTS.
continuamente ali cursos, capacitação, para poder cada vez melhorar, por exemplo, no processo de doação. Aqui no DF, o DF, ele, se você verificar, ele notifica muito, mas ele é pouco efetivo, né? Então, às vezes a gente tem, às vezes não, né? A gente tem que ficar revendo todo esse processo continuamente. Conscientização das pessoas quanto à importância das suas atividades. A equipe, você tem que motivar a sua equipe, né? Você tem que determinada pessoa trabalha em determinado setor, ela tem que saber da sua importância naquela atividade que ela está fazendo, porque senão, assim, vai ser feito de qualquer modo e no final pode até acabar saindo bem feito, mas ou não, né? Mas é sempre bom que o trabalhador, a gente, sempre saiba da importância das nossas atividades. E a avaliação da eficácia das ações executadas, né? Durante e após a implementação de um projeto de processo de trabalho, é relevante sempre o seu gerenciamento de forma permanente, né? Não apenas uma etapa do processo, mas tornando-se parte dele de maneira constante. A gestão do processo é, por definição, uma metodologia para avaliação contínua, análise e melhoria do desempenho, né? É o ciclo, né? É tanto que sempre é um ciclo. Na gestão, quando a gente fala de um processo de trabalho, sempre é um ciclo, que é uma avaliação contínua. Aqui, eu trouxe, acho que a professora pode até corrigir, o professor depois, eu coloquei alguns exemplos, né, da gestão do processo de trabalho, doação e transplante de órgãos e tecidos, por exemplo, na identificação de potenciais doadores. Qual é a ação da gestão? Capacitação contínua da equipe, médico, enfermagem, da CIDOT, para reconhecer esses critérios dos protocolos de morte encefálica. Uma das ferramentas seria os protocolos clínicos padronizados e os fluxogramas, e o objetivo disso seria aumentar a taxa de notificação, entrevista familiar e autorização familiar. Uma ação da gestão é a formação de equipes de busca ativa e abordagem familiar com profissionais treinados, principalmente comunicação, né? Porque para você trabalhar ali, né, para lidar com um familiar que já está com luto, tem que ser bons profissionais na área da comunicação. Uma das ferramentas teria a criação de POPs, indicadores de recusa. O objetivo, reduzir a recusa e humanizar essa abordagem familiar. Outro exemplo é a entrevista familiar, que uma das ações da gestão é a formação de equipes de busca ativa e abordagem familiar, com profissionais treinados também na comunicação. Os indicadores de qualidade do processo, né? A ação da gestão seria o monitoramento desses indicadores, números de notificações, taxa de efetivação, tempo de istemia. Uma das ferramentas que seriam utilizadas pode ser planilhas, o nosso sistema, né, de gerenciamento. Eu coloquei aqui a ABTO também, porque a ABTO faz isso, né? Ela publica semestral ou trimestral, estou na dúvida. E o objetivo seria avaliar o desempenho, identificar os gargalos e implementar melhorias. Outro exemplo seria na logística, a ação da gestão na coordenação entre as centrais estaduais e CNT, equipes transplantadoras, e os meios de transporte aéreo e terrestre. Uma das ferramentas é o sistema, né? O sistema informatizado, checklist de logísticas, parcerias com policiais locais, bombeiros, companhias aéreas, a FAB. E o objetivo é otimizar o tempo de isquemia e garantir a viabilidade dos órgãos. E por último aqui a educação e a comunicação, né? Que é uma das ações da gestão seria a realização de campanhas, treinamentos, capacitação. A ferramenta, eventos públicos, material educativo, mídias sociais, e o objetivo seria aumentar a conscientização sobre a doação.
E é isso. Obrigada, gente. Muito bem, parabéns ao grupo. Uma apresentação bem completa, bem robusta, inclusive, praticamente uma aula de gestão de processo de maneira geral, viu? Muito bem feita, dedicação total aí ao conteúdo, deu para ficar claro no que vocês fizeram. Professor, você quer começar comentando? Quer que eu comece? Pode ficar à vontade, eu vou em seguida. Eu vou falar do ponto de vista da gestão, né? Bárbara, você consegue projetar de novo os slides? Queria destacar algumas coisas importantíssimas. E aí o professor vai poder falar mais do ponto de vista do transplante, né? Mas eu queria. Achei interessante essa primeira perguntinha de vocês aí, né? Por que que eu aceitei ser gestor? Essa é uma pergunta que todo mundo devia se fazer, né? Vocês já se fizeram essa pergunta para vocês também? Por que que vocês aceitaram ser alunos nessa pós? É uma pergunta que a gente tem que se fazer de vez Eu em só quando, né? fui. Mas alguma coisa, Bárbara, mesmo que lá no fundo já existia em você para você estar aqui. Senão você não teria continuado, entendeu? A gente pode chamar isso na psicologia de um leve ato falho no primeiro momento, mas depois ele se sustenta. Então, assim, Sim. o que que te E fez? tem O que os que te faz? equilíbrios, aquela vontade de vou parar por aqui, tá difícil depois. Não, vou ficar aí. Na gestão é assim também, né, professora? Exato, exatamente. A gente às vezes olha e fala, socorro, vou largar tudo. Aí no outro dia você acorda e fala, não, deixa eu respirar aqui. Tem uma coisa lá no fundo, uma coisa maior que move, né? Que move quem escolhe ser gestor, que move quem escolhe ser estudante, que move as nossas escolhas de maneira geral, né? E é sempre bom a gente relembrar ela, sabe por quê? Como o professor falou, é importante. Muitas vezes os obstáculos vão vir e a gente precisa lembrar o nosso porquê, né? Sempre importante, tá? E aí, Bárbara, passa aí para frente, por favor. Pode passar. Excelente, vocês falaram de gestão no SUS. A CEGEDS é inclusive a base, né? E a gente discute muito com o Ministério sobre isso para a gestão do trabalho e educação na saúde. Lembra que a gente falou sobre esse termo? Gestão do trabalho e educação na saúde? Por isso que é CEGEDS, é Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, tá? Vem daí do Ministério essa repercussão, inclusive. Perfeito, pode passar. Pode passar, excelente, entrar no detalhamento aí de processo. Eu quero especificamente naquele exemplo lá que você colocou. Mais para frente um pouquinho. Que você colocou os 3 exemplos assim. Engraçado, né? Vocês viram um ciclo aí parecido com o PDCA? E eu não sei se vocês repararam, e a gente vai ver o tempo todo. Processos bem estruturados sempre tem o quê? Monitoramento e a gente monitora e faz o que depois que monitora? Mensura? A gente avalia e Avalia. depois É uma forma de veja mensuração. necessariamente. Todo processo bem estruturado tem monitoramento e avaliação. Por quê? Se eu não consigo medir, eu não consigo gerenciar. Uma frase clássica aí da gestão, né? Pronto, aqui. Gente, qual que é o processo que perpassa essas 3 coisas? Então, uma palavrinha aí que está repetida de formas diferentes, mas assim, tá na base da gestão de processo. Para a gente fazer gestão de processo, a gente precisa. Hã? Isso aí, capacitação contínua. Exatamente. Exatamente. Esse aqui é um excelente exemplo de como o processo educacional, o processo de formação, o processo de capacitação, ele perpassa como um todo, ele atravessa a gestão do processo de trabalho. No primeiro, para eu conseguir fazer o quê? Protocolo, eu vou precisar o quê? Capacitar. Para eu ter equipes ativas, eu vou precisar formar. Para eu ter ali, né, famílias sendo entrevistadas da maneira adequada, eu vou precisar capacitar. Percebam que a educação ela perpassa os processos como um todo. Falar de processo de trabalho é falar de organização, né? E inclusive organização da força de trabalho. Quando eu organizo o processo de trabalho, eu organizo a força de trabalho para atuar de maneira mais assertiva. E isso envolve o processo de capacitação a todo tempo. Então perceba como é importante, né? Como é que a gente traduz isso?
em conhecimento através da capacitação. E aí eu estou dizendo do quê? De gestão pura, gente, gestão pura, gestão na prática, gestão na veia. Por isso que é importante vocês estarem aqui, porque independente de ser gestor, vocês estão lidando com processos de gestão a todo tempo. E está aí um exemplinho numa tela de 3 coisas que perpassam a educação. Gente, desculpa, eu repeti aqui. Depois que eu estava apresentando, foi o que eu vi, desculpa. Na formação não está tudo certo. Mas mesmo tendo repetido, deu para entender a lógica, entendeu? A lógica é muito próxima, tudo vai envolver. E aí, ó, os indicadores vão falar de quê? De monitoramento e avaliação. Então, vão percebendo o seguinte, gente, em alguns assuntos sempre vão vir alguns temas quando a gente fala de gestão. Processo de trabalho organizado. Processo, né? A palavra que mais sai, que é o quê? Ter processo. Não adianta estar só na cabeça, tem que ter processo, tem que ter detalhamento, tem que ter organização. Capacitação, educação, sempre vai vir. Monitoramento e avaliação, planejamento, monitoramento e avaliação. Se fala o tempo todo. Então, são palavrinhas que vão fazer parte porque elas traduzem todo o processo de gestão. E aí a gente vê que o que? A questão da gestão, ela não tem muita coisa, é basicamente as mesmas coisas que se repetem de maneiras diferentes. Entendeu? É sempre um processo de planejamento, monitoramento e avaliação, mas os conteúdos mudam, mas a forma pode mudar, mas a métrica, ela perpassa pelas mesmas coisas. São sistemas como se fossem, assim, bases da gestão. Deu para entender? Perfeito. Professor, por favor. Obrigado, professora, e assim, uma leitura perfeita. Bom, primeiro eu morro de orgulho, vivo de orgulho, né? Morrer ninguém. Vivo de orgulho dessa equipe, né? Apresenta de todas as equipes. Sempre eles nos surpreendem e a cada dia mais a gente pede uma coisinha e eles trazem tudo. Bárbara e Jaque, apresentação magnífica, com referência, dizendo, oh, isso eu tirei daqui, isso foi dali, o que mostra que vocês pesquisaram, estudaram, se apropriaram, a fala como vocês apresentam e também os demais grupos, né? Todo mundo aqui já é uma fala empoderada e essa fala empoderada é a fala do gestor, tá? Se vocês quiserem saber como é a fala do gestor, assistam a apresentação que vocês estão fazendo, porque essa fala do domínio, do conhecimento, né? Vocês perpassaram por várias ferramentas que a gente vai, ao longo, né, desse módulo aqui, discutir, apresentar, como o MASP, Pareto, o 5W2H, eu vi no finalzinho também ali, vocês sinalizando. Ou seja, para se fazer gestão, tem que ter ferramenta. Elas estão aí. Mas para se fazer gestão, vocês trouxeram aqui elementos que são fundamentais, que eu gosto de chamar que é os 2 P's, né, que é pessoas e processos. E acho que isso ficou muito, muito claro e evidenciado aí na apresentação de vocês. Bom, vocês resgataram um ponto que é fundamental, que é a cultura organizacional, e a gente aprendeu com a professora na aula passada de falar em cultura institucional. Se não tiver a cultura institucional, o ser humano pode ter a cultura maior do mundo, ele não vai conseguir colocar o seu trabalho porque a instituição não está aberta a esses elementos de gestão, né? Bom, e aí eu tenho alguns exemplos aqui, eu vou passar um exemplo que eu até mapeei aqui para homenagear a Pamela, né? O trabalho da nossa colega Pamela aí, que é de olhar para o processo, mas esse processo tem que ter valor de uso e tem que gerar um produto, né? Então ele tem que gerar um produto. E depois esse produto tem que ter resultado, gente. Tem que impactar na vida das pessoas. Então, nós vamos dar um exemplo de um processo que já estava desenhado lá na unidade da Pamela, mas que eles trabalharam hoje. Foi o processo de captação de córneas. Foi isso? Desse processo tinha atividades, entrevista familiar, e tinha um montão de tarefa antes, né? Ajeita o formulário, POP para entrevista, deixa um local adequado para fazer. E aí a gente já revisou muito o que a Jaque e o que a Bárbara apresentaram. De tarefas a atividades, a chegar em processos, que é uma engrenagemzinha, porque o processo é o motor, né? Do input e do output. Mas esse processo tem que se transformar em produto. E qual foi o produto que a gente está no trabalho ainda? Não foi só a captação da córnea, foi o transplante da córnea. Essa córnea será transplantada. E esse é o nosso produto, né?
Mas a gente quer chegar aos resultados. E o resultado é o que muda na vida das pessoas. Com esses transplantes de córnea, com a captação de córnea, gerando um produto que é transplante, quais serão os resultados que a gente vai ter aí, Jaqueline e Pamela? O que vocês pensam de resultado nessa narrativa que eu estou fazendo aqui? Jaqueline e Bárbara. Depois eu pergunto a Pamela. Escapou por hora, viu, Pamela? Eu já estava até feliz aqui. Eu estou olhando para as duas. E aí, Jaque? Fizemos a captação, temos esse processo definido, temos o produto que é o transplante de córnea realizada, mas o que isso vai impactar nas pessoas? Você fala no cliente final ou nas pessoas? Eu acho que vai impactar a equipe que participou do processo e a pessoa que vai receber a córnea. Então, assim, se a equipe tiver um feedback do que não foi transplantado, recebeu a córnea, então todas as pessoas envolvidas ali que estavam no processo para que, com certeza, como foi a primeira vez lá no serviço da Pamela, com certeza muita gente envolvida para dar certo. Então, ter esse feedback positivo para a equipe vai ser bom, as pessoas, nossa, realmente fizemos, foi bom, então, que tal a gente fazer de novo, né? Dar segmento. E a sociedade, a pessoa que estava precisando de uma córnea. Acho que motivação, né, de toda a equipe. E vai ser um bom momento para rever se tudo que foi, né, esse processo da gestão antes da captação, se deu certo, o que precisa melhorar e tudo. Mas eu acho que principalmente essa motivação da equipe em realizar mais transplante na instituição. Vocês estão super certas, mas a gente reduz a fila de espera, não é não? Quando esse processo, quando essa engrenagem, processo, produto, rodar muito, a gente vai reduzir. Imagina, foi hoje, 30, 40, 50, e reduzindo a lista de espera, a gente diminui o tempo. Seu João, Dona Ana, José, enfim, quem precisar, que precisavam do transplante e demoravam 1 ano, 2 anos para receber, com esse processo rodando certinho, né, a gente vai ter uma redução desse tempo de espera, né? Eu estou vendo que a Kelly está com convidada aí, ou com convidada. Filho ou filha, Kelly? É minha filha, Maria Fernanda. É uma miniatura sua, né? Kelly, Maria Fernanda. Ai, querida, que legal. Eu vi essa brincadeira só para provocar agora e chamar a professora, começar aqui, depois você, obviamente, vai dar seguimento, de chamar os outros colegas para participar. Kelly, já chegou para vocês assim, vamos fazer um mapeamento de processo e todo mundo... Ixi! Tá? Desse jeito. Desse jeito. Ai. Principalmente quando você é algo novo, né? E que você está começando a entender. Então, tem um pouquinho daquilo, acho que lá no início, quando o professor Anderson falou, você vê quem está mais tempo e entende mais, e aí você vai colando naquele dali, tipo, eu quero entender melhor isso daqui. Às vezes a gente tem a sorte de continuar com essa pessoa da equipe, falar, nossa, eu estou aprendendo, mas às vezes também acontece aquilo que a gente já sabe, né? As mudanças, e aí a gente fica meio que perdido, agora estava pegando, mas acontece bastante isso. E não é fácil. E eu acho, assim, só para dar um complemento, o que a gente está trabalhando muito no hospital agora é sobre a sustentabilidade do processo. Então, se o processo, se for sustentável, ele vai ser, às vezes, independente de pessoas, X ou Y, né? Se um sair, ele se mantém sustentável e ele segue, né? Ó, Kelly aí dizendo, como deixa um processo sustentável, né? Pois é. E aí, professora, eu já passo para ti depois conduzir. E a gente só entende isso que a Jaque falou a partir de, tipo, eu estou tendo essa oportunidade aqui. Eu não tinha essa visão antes. Talvez eu ficaria muito mais temerosa com essa coisa. O outro saiu, agora se perdeu tudo e tal.
mas essa coisa da sustentabilidade, isso, estou sendo sincera, estou aprendendo e estou vendo aqui. Essa é uma ótima pergunta que o professor fez. Como é que a gente deixa um processo sustentável, gente? Como é que vocês acham? Primeiro, vamos começar do entendimento. O que é um processo sustentável, na opinião de vocês? Eu acho que, pegando o que a Jaque falou, independente de pessoas, ele vai acontecer. Mas para que isso aconteça também, eu não posso reter o conhecimento. Ele precisa ser passado a todo momento. Eu acho que através talvez uma educação continuada, né, você torna isso viável, acredito. Não sei se eu estou errada. Pamela. Só respondendo aqui o Leandro. Leandro, o Bisage, tá? Excelente, gratuito, roda nas máquinas de maneira geral, leve. Pronto. Que ele já sai ali, você já clica, já sai o que é retângulo, o que é quadrado, o que é isso, o que é aquilo, já fica prontinho. Não é que nem um PowerPoint que a gente fica aí horas para tentar fazer a caixinha certa, vou fazer um organograma, não, tem tudo pronto lá. Léo, e tem vários vídeos legais no YouTube das pessoas ensinando a usar Visage. A gente usa sempre Visage aqui. Perfeito. Diga, Pamela. Estava anotando o nome aqui do programa. Eu acho que uma forma de a gente conseguir construir melhor para não ficar amarrado o processo em uma pessoa, né? Porque pessoas mudam, saem, entram o tempo todo. Talvez instituir um protocolo de fato, né? Então, por exemplo, eu vou usar o exemplo, né, da captação da córnea. O que eu tenho que fazer? Identifiquei o potencial, próximo. É isso, próximo, é aquilo. Aceitou, vai para onde? E deixar isso registrado, né? Eu não sei como que funciona em todos os hospitais do mundo, mas, né, dos hospitais onde eu passei, processos internos, é claro que um ou outro, a gente sempre quando avaliado, a gente encontra um ponto de melhoria, né? Mas tudo tem um processo. Então, eu vou pegar a roupa suja, eu vou colocar a roupa suja aonde? Porque, independente da pessoa que entrar ou da pessoa que sair, aquilo ali vai estar enraizado na instituição, no serviço, onde for, né? E a gente consegue transmitir essa informação, essa educação continuada para quem for, né? Porque vai estar ali enraizado, protocolado, né? Perfeito. Deixa eu fazer um adendo aqui rapidinho e vou resumir uma história de 7 anos em 1 minuto. Um dos projetos que eu implantei no SUS foi a contratualização, considerando acordo de gestão regional e local. Alguém já ouviu falar? A Aline conhece, né? A GR e a GL. O que acontece? Eu fui chamada para esse processo, enfim. Tinha uma ideia, não sabiam ainda o detalhamento de como implementar, mas tinham outros países que já trabalhavam. Que nada mais é do que você estabelecer metas, estabelecer indicadores, contratualizar as unidades. Então, assim, a gente vai fechar um indicador com o hospital de melhoria e a gente vai recompensar ele pelo desempenho dele. Entendeu? Então, a gente contratualiza ele para isso. A gente começou esse processo de implantação, gente, aí foi criada uma diretoria, uma gerência, começamos o processo, e a primeira coisa, ninguém conhecia. Então, a primeira coisa que a gente teve que fazer foi o quê? Começar a falar do processo. Estudar muito, começar a estruturar, e o que a gente entendeu? Olha, para a gente falar, só falar é pouco. A gente precisa fazer as pessoas falarem também. A gente estruturou como estratégia fazer uma capacitação. A gente montou um curso de formação para os gestores, 300 gestores durante 1 ano, e a cada etapa do curso a gente formava um pedaço desse contrato, dessa contratualização. Então, primeiro a gente analisou todo o mapeamento da rede, depois olhava o faturamento, depois olhava o orçamento, em conjunto com as pessoas. Quando finalizou, a gente fez uma grande cerimônia, assinou esses contratos, e a gente olhou e falou o seguinte: olha, a gente precisa garantir que quem venha depois não vá derrubar. Porque a gente está aqui hoje, amanhã a gente não sabe, né? Então, o que a gente fez? A gente conseguiu inserir indicadores no plano distrital de saúde. Levou essa pauta para as regiões estratégicas do Conselho de Saúde. Então, a gente começou a articular de maneira aí criando sustentabilidade no processo. Que foi o quê? Não pode ficar só na área. Eu tenho que vincular nos planejamentos institucionais, eu tenho que vincular o planejamento estratégico, eu tenho que criar formação específica, eu tenho que falar disso nas pautas, eu tenho que criar reuniões estruturadas, colegiados de gestão só para discutir isso. Então, a gente quadrimestralmente sentava com a secretária de saúde e discutia junto com os superintendentes. Então, percebam, tornar um processo sustentável é muito difícil, muito.
Mas é possível? É quando a gente passa a institucionalizar aquilo que a gente já falou, né? Instituir, gente, solta portaria, solta decreto, quer dizer nada. Tem um monte aí que não funciona. Institucionalizar é gerar cultura. Cultura no processo. O que é cultura? Comportamento. Todo mundo falar, todo mundo trazer para a pauta e tal. É fácil? Não. Nesse processo, gente, em um ano de capacitação, 300 gestores, só 150 ficaram. 150 foram exonerados ao longo de um ano. Então foi extremamente difícil. Mas hoje o processo está super robusto, rodando super bem. Eu nem estou mais na área, tem outras pessoas lá tocando. E que bom, porque é assim que funciona. Isso é sustentabilidade, não tem que depender de uma pessoa. Quem está lá está tocando, está melhorando, está aprimorando. Isso é tornar um processo sustentável. Mas tudo partiu de quê? De um desenho de um processo de trabalho. Porque não ficou mais como projeto, virou um processo de trabalho desenhado. E aí, meninas, vocês mostraram muito bem. Toda aquela questão ali de atividade, tarefa, entrada, saída, input, output, tudo mais, isso tudo é uma metodologia de mapeamento de processo. A gente precisa fazer isso em todos os nossos processos? Detalhadamente assim, não necessariamente. Mas quando a gente está indo para uma coisa mais robusta, quanto mais desenhado, estruturado e pactuado com outras áreas, melhor. Então, para vocês guardarem na cabeça de vocês, se vocês querem tornar um processo sustentável, tire ele da sua área. Não pode ser só da sua área. Ele tem que envolver outras pessoas. Com capacitação, com planejamento, com gestão. Quando é compartilhado, tem mais gente cuidando. Gestor que ia guardar só para si, está caminhando para afundar juntos com ele, com o processo. Tem que compartilhar, ouvir ideia, ser colaborativo, aprimorar a partir da construção coletiva. Entenderam? Kaique, o que você acha disso tudo, Kaique? Tem processo de trabalho aí? Eu venho da área de laboratório, né? Aí, para mim, isso tudo é meio que normal, porque a gente não consegue trabalhar dentro do laboratório sem POP. A gente tem que ter um procedimento, e o procedimento tem que ser para todo mundo, né? Tanto que eu acho até interessante quando tem todas as ferramentas, porque a gente faz isso muito naturalmente no laboratório. Porque não tem como você implementar alguma coisa lá sem criar o POP antes. Porque senão não tem que ser feito por qualquer pessoa. A gente fala até que, tipo assim, no geral, quando a gente determina algum trabalho que vai ser feito, assim, algum novo projeto, a gente desenha o POP de forma que qualquer pessoa, que você pegar uma pessoa na rua e ele lê, a pessoa tem que ser capaz de conseguir fazer. Porque às vezes também a gente quer fazer as coisas de uma forma muito técnica, aí você escreve de um jeito que outra pessoa, quando chegar, sei lá, você bate o carro, não consegue trabalhar, quando colocar outra pessoa no seu lugar, ninguém vai conseguir entender, porque você fez de uma forma muito complexa, né? Então, eu acho importante, e acho legal aprender nome para as coisas que a gente já fazia. Porque quando a gente vai ver, a gente já faz o processo às vezes, só que a gente não sabia que aquela ferramenta, ou que aquele hábito era uma ferramenta, né? Tinha um nome. Perfeito. A Caroline também parece que concorda com isso, né, Caroline? Concordo, sim. Acho bacana e, tipo, de extrema importância, né, a padronização dos processos em si, que assim, seguir normas e protocolos e tá, tipo assim, acertamos naquele padrão ali, e é esse que tem que ser feito por todo mundo, para que dê certo, né, o processo em si. Aí vem a questão dos indicadores, a avaliação e tudo, ver aonde que dá para melhorar né, e consequentemente ir, né, seguindo essa gestão de processo, né, que aí vem avaliando aonde que dá para melhorar, o que já tem padronizado, e aí por diante, né? Concordo, sim. Perfeito. E por que a gente precisa padronizar? Porque, gente, eu cheguei agora, meu primeiro dia, eu tenho que entrar no sistema. Eu depender de alguém sentar comigo para ficar me ensinando detalhadamente é um problema. Que a gente às vezes não consegue nem parar. Então, quando eu tenho um POP, quando eu tenho algo sistematizado, facilita. É também chegar só e falar assim, olha, tá aqui, pega aqui, ó, pode ler. Tá tudo aqui que você precisa. Não é assim. É assim que funciona? Não. Não. Eu tenho que saber traduzir esse conhecimento, né? Então, o processo é importante, mas traduzir esse processo também. Diga, Lohane. Boa noite. Então, gente, sobre essa questão, né, da questão do processo, eu acho assim que mesmo tendo fluxos, tendo os POPs e tal, eu acho que a questão da capacitação ela é algo muito que chama muito a minha atenção, porque assim, mesmo que tenha os fluxos, POPs, tudo muito detalhado, alguma coisa se perde no meio daquele processo, às vezes uma pessoa que tem meio que está
como se fosse vícios, assim, né? Não sei se seria a palavra correta, mas acaba, vamos agilizar o processo de tal forma, e algo se perde ali, e aí se não tiver uma capacitação contínua daquela equipe, outras pessoas que vão chegando, às vezes ela vai adquirindo aqueles mesmos vícios, que não que vai prejudicar o trabalho, que não vai surgir efeito, mas acaba como se fosse flexibilizando o fluxo, o POP que já existe, entende? Era mais ou menos isso. Você diz no sentido, deixa eu só entender o contexto. Você disse da flexibilização na utilização, me explica um pouco melhor. Não, eu falo assim na questão da capacitação, que eu acho muito importante, porque de sempre estar reforçando ali o POP que existe, o fluxo, porque às vezes algo se perde no meio de todo o processo, ao longo mesmo, e as pessoas acabam adquirindo certos vícios, como eu acho que existe em tudo, né? E aí acaba que às vezes flexibiliza o processo de alguma forma, interfere no resultado final, no objetivo, na estatística, em vários fatores. Eu posso dizer que implantar um processo de trabalho reduz erros? Sim. É um fato. Exatamente. É isso. Reduz, minimiza erro na utilização de um protocolo, né? Uhum. Perfeito. A gente vai continuar dando uma convocada dos demais, daqui a pouco eu passo para o Paulo, mas em outro momento aqui da nossa conversa foi resgatado, né, um incidente que ocorreu no transplante de fígado, enfim, e foi aprimorado esse processo com a inclusão de novas tarefas que foi o duplo check. Lembram dessa conversa que a gente apresentou aqui, que foi apresentada pela Jaque? Isso. Eu estava de plantão nesse dia. Isso, e eu estava de plantão do outro lado, Jaque. Ela era minha paciente, não dormi. Oh, perfeito. Eu também guardo esse dia aí, que foi um dia... Mas aí, em cima disso que a professora colocou, né? Tem um processo, mas a rechecagem do processo. Vocês falaram em muita coisa que conversa com documentação, né? A gente saber como é a documentação. A documentação está ali e ela está viva, mas algo que vocês apresentaram também, foi reforçado aqui, é que isso é contínuo, né? Então, tem-se um processo definido, mas sempre a gente tem possibilidade ou oportunidade de revisitar esse processo dentro daqueles comandos de monitoramento, avaliação, controle. A gente revisita o ciclo. Vocês deram uma boa introduzida do PDCA, com todo, né, sendo cuidadosos para não entrar no grupo que vai vir da próxima aula, né, do PDCA, mas dizendo que é um ciclo, que não para isso, né? A gente vai conseguir chegar à eficiência, eficácia e efetividade, mas a gente não pode parar esse processo. Todas as imagens que vocês buscam no mundo sobre processos, pode ver que ele não está sendo apresentada de uma forma linear. Ele é sempre um ciclo. Câmbio, eu acho que o professor foi o Paulo que levantou a mãozinha. Não sei se você quer... Boa noite. Foi assim, acho que eu queria pontuar, José, foi mais em relação do que a Mabel falou um pouco, lá mais atrás, eu estava falando do processo na SES, em relação ao que envolve todo esse processo hoje em dia no nosso ambiente de trabalho, né? Eu concordo, Mabel, eu acho que o processo tem que ser amarrado, ele não tem que ser amarrado especificamente numa pessoa, eu acho que amarrar isso não é o verdadeiro papel de um líder. Eu acho que você fazer uma boa liderança é quando você consegue implementar um processo para quando você sair, todo mundo saber fazer. Mas eu penso também que nesse processo, acho que aí entra muita importância dos fluxos, né? E você também acompanhar sempre, porque a gente faz um fluxo e você acompanhar o que está sendo feito, porque em volta e meia, algum processo ali pode ser que tenha uma alteração, você tem que voltar a revisitar seu processo. É igual o fluxo, a gente faz um fluxo, a gente tem sempre quem elabora, uma pessoa que valida e faz. Então, eu acho que esse processo tem que ser sempre acompanhado de perto e o processo precisa ser várias vezes ser revisitado. Vamos já passar para cá e depois a gente fala um pouquinho.
sobre isso, tá, Paulo? Pode falar, Karen. Não, eu ia puxar esse gancho do Paulo mesmo, que era que o pessoal já tava falando sobre o POPs e tal, mas eu acho que uma das etapas mais importantes para mim é realmente revisitar e reavaliar os POPs, assim, porque às vezes a instituição está tão amarrada em algumas estruturas, né, em alguma coisa que tem que ser sempre desse jeito, que às vezes a própria, o operacional, eles ficam, como se diz? Eles ficam tão amarrados naquilo que acaba não saindo muito do protocolo e ser um ser pensante, assim, sabe? De reconsiderar ou de pensar de outras formas e como melhorar os processos. E aí eu vejo muito essa questão de reavaliação e observar os indicadores e ser uma coisa contínua, porque às vezes você vê que o processo, apesar de estar muito bem escrito, às vezes o POP está muito bem feito, sempre funcionou, mas olhar se realmente continua funcionando, eu acho que para mim é uma das coisas mais importantes dentro da gestão, sabe? Aline, no mesmo assunto? Só para dizer que os POPs aqui do hospital ficam tudo na gaveta. Mabel, eu posso até estar errada, mas eu queria dar um exemplo de uma coisa que parece boa, mas não é, no final das contas, não é tão boa. O PDPAS, que é uma descentralização de uma verba que, em vez das compras de farmácia e hospitalar ser feita direto na central, cada hospital ganha uma verbinha para comprar o que quiser, entendeu? Aí, no começo, parecia lindo, né? Cada hospital vai poder fazer uma reforma, comprar isso, comprar aquilo. Hoje em dia, acho que já tem acho que tem mais de 2 anos isso, acho que foi antes da pandemia. O que acontece hoje em dia? A gente está comprando de pirona, seringa, agulha, tudo com dinheirinho que seria só nosso para comprar o que quiser. Os hospitais estão comprando insumos que deveria ser uma compra central para todo mundo, cada hospital está tendo que comprar com seu dinheiro. Você acredita que nesse caso o processo está atrapalhando? Eu acho que está faltando feedback para ver o que tem que ajustar, né? O que está dando certo, o que está dando errado e o que precisa ajustar. Vamos lá. Então, monitoramento e avaliação, né? Isso. Vamos começar a nomear as coisas. O problema está no processo de trabalho? O que vocês acham? Não, eu acho que não. Tá em quem gerencia esse processo. Pode ser que o processo esteja desatualizado? Pode. Pode. Um processo pode ter sido feito, por exemplo, com o sistema A e hoje eu estou com o sistema B e ele continua desatualizado. Pode ser que o processo não tenha sido revisitado após uma mudança numa determinada área. É igual regimento interno, gente. Tem que revisitar de vez em quando, não tem? 10 anos depois você está fazendo a mesma coisa do mesmo jeito? Provavelmente não. É uma coisa ali que você tem que revisitar, né? Então, assim, o problema está necessariamente no processo de trabalho? Talvez não. Talvez esteja na condução dele, na forma como é feita. Aí, Aline, pegando esse seu exemplo, assim, Paulo e Karen, acho que vocês trouxeram uma questão aí, acho que Paulo que falou sobre a liderança no processo. Isso é importantíssimo. A gente não esquecer que não basta eu definir um processo e pronto, achar que está tudo bem. A liderança e a atuação sobre ele continuam, né? Só que de uma maneira mais organizada, planejada, com monitoramento e avaliação. E aí, Aline, pegando o teu exemplo, o problema do PDPAS está onde? É no processo do PDPAS? Sim. Vamos lá. Todo mundo entendeu o que é o PDPAS? Deu para entender Não. o que é esse exemplo? Mais ou Não. menos? Tá. Eu Seguinte, estou escutando toda pela compra, primeira vez. Não sei o que é. toda compra da secretaria é feita dentro da secretaria da administração central. Então, se eu tenho 17 hospitais hoje, se ele precisar de uma luva, de uma gás, de uma dipirona, de um remédio mais complexo e tudo é feito dentro do órgão central, tá? Porque a legislação, ela centraliza e ela diz o seguinte, vamos economizar em escala. É mais fácil eu comprar 50 dipironas ou eu comprar 500? Onde vai ser mais barato? Quando eu comprar 500, eu consigo trabalhar em escala melhor, né? E com isso as compras são centralizadas, com essa lógica. Até porque a legislação toda é muito amarrada. Foi construído um processo de trabalho lá atrás, não foi revisitado. Ok.
criaram uma verba para os hospitais, para falar assim, olha, já que a gente sabe que vocês têm problema na hora, ali a gente não está lá para resolver, pega uma verba aqui para você conseguir resolver coisa pequena. Então, quando tiver ali, ó, faltou agora um soro, você vai conseguir correr, fazer 3 orçamentos e comprar. Então, registrou-se ali um valor pequenininho só para trabalhar com emergência, entendeu? Para esperar a compra grande. Esse é o PDPAS, de uma maneira simplificada, é isso. Qual que é o problema? Ele deveria estar sendo feito só para isso. E aí o problema não estaria no PDPAS, Aline. O problema está no processo de trabalho maior, que é o quê? O tempo que demora a compra, o mapeamento do que eu preciso na compra, a compra não chegar nas unidades como deveria, a gente não saber, por exemplo, o hospital, o Agarram, que é 50 luvas, e o hospital da Ceilândia, que é 50 de pironas. Aí chega o contrário. O Agarram recebe as dipironas e o outro recebe as luvas. O problema está na organização do processo de compras, não necessariamente no processo do PDPAS, entendeu? Ter um recurso para trabalhar emergências é importantíssimo para unidades grandes, mas realmente para que seja emergência. O problema é que hoje ele não virou um recurso de emergência, ele virou um recurso central. Entende? Então, olha aí, o processo de trabalho, só que não é esse processo aqui pequenininho, é um macro processo. Aí a gente não entrou aqui nesta aula porque não é o foco, mas existe o contexto de macro processo, de micro processo. As meninas estudaram isso e provavelmente, Bárbara e Jaqueline viram isso, né? O macro processo, eu tenho uma cadeia logística envolvida de compra. O micro processo, a descentralização de um pequeno recurso. A gente tem níveis dentro de um processo. Eu tenho atividade, eu tenho tarefa, entendeu? Tem várias questões ali que vão me levar para um lugar maior ou menor. Então, ele é um problema? É. O problema é o PDPAS? Não. O problema é o processo de compra que é maior, entendeu, Aline? Faz sentido para você? Entendeu a lógica? O problema está numa lógica de gestão logística e de compra que é muito antiquada, que precisa ser revista, entendeu? Diga, professor. Inclusive, acho que logística é tua praia também, não é não? Eu fui um dia farmacêutico, Nossa! então acho que lá atrás. Mas eu acho que é importante, eu acho que na fala da Aline ela começou a dizendo o seguinte: PDPAS é uma coisa boa, mas isso, a exceção virou rotina, né? A exceção era, eu tenho um PDPAS aqui para comprar algumas coisas de emergência, porque mesmo tendo essas engrenagens muito adequadas, eu já atuei um tempo na saúde indígena, eu fazia compra para toda a saúde indígena. Tem os gaps, né? Tem um gap de você fazer uma... E eu acho que, né, tem a aquisição, que é a compra, mas tem a preparação disso. Conhecer o território, conhecer o diagnóstico. Olha, eu tenho que saber quanto se gasta, em média, naqueles estabelecimentos. Mas, além disso, eu tenho que saber que, sei lá, em alguns meses específicos ou dentro de algumas intercorrências, isso pode ser potencializado. Mas tem, além da compra, a distribuição, né? Acho que na fala da professora a gente conseguiu dizer, eu tenho tudo aqui, mas quando eu fui distribuir, foi para cada lado uma coisa e isso não deu muito certo, né? Mas acho que a professora muito feliz de dizer macroprocesso e microprocesso. E talvez, dentro do processo todo, temos ali macro e micro que eles eram, como eu dizia, complementares. Mas, dessa forma, o macro engoliu o micro, né? Porque se o macro não funcionar, o micro que era feito com exceção, ele não vai dar conta também. E aí, acho que é uma coisa importantíssima na gestão, não estou dizendo que é o caso, que a gente tem que ficar vigilante, são essas sobreposições e essas substituições que às vezes são dadas, né? E que não são sustentáveis. Então, um ponto que nós falamos, o recurso do PDPAS é sustentável para o uso que está sendo dado agora? É claro que não. Porque o processo não foi desenhado para isso. Mas a gente está aí, né, Aline? Faltando de pirona agora e tem que dar nossos jeitos aí de acontecer. Mas isso foi um bom exercício e de dizer de como é complexo a cadeia de aquisição de medicamentos e de insumos. Ela é muito complexa. Ela passa, antes mesmo da aquisição, desse estudo que tem que ser feito, e é o fundamental, né? É essa análise de cenário para que a gente compre, como a professora falou, de uma forma mais barata, mas que a recepção chegue em tempo oportuno,
Porque o que a gente vê às vezes é, beleza, fiquei 3 meses sem, chegou agora as caixas despejando aí. Então, esses times são super interessantes. Quem é aqui? Eu não sei se alguém levantou a mão. Foi eu, José. Eu queria só tirar uma dúvida pelo que a Mabel falou. Mabel, então, só para entender um pouco do que a Aline pontuou, você acha, então, por exemplo, que você disse, dá para entender, então, que isso acontece por falha no processo de gestão de logística, quando a gente está com alguma questão voltada para a parte de suprimentos? Também, não só na logística, não, mas também. Na verdade, o processo de compras como um todo precisa ser revisto, entendeu? Até porque a gente está falando de uma secretaria que compra para quase 300 unidades. Numa unidade que também é super sobrecarregada, fica dentro de uma administração central de um tamanho deste tamanhozinho, com uma legislação amarrada, com orçamento amarrado, então tem uma série de questões. Fazer compra, gente, de papel é uma coisa, fazer compra de medicamento é outra, né? Totalmente diferente. O medicamento tem que estar lá agora, senão o paciente morre. O papel, você consegue conviver sem papel. Você vai ter dificuldade de dar aula? Vou, mas eu consigo conviver? Consigo. Então, tem itens aí que a gente conversa muito, né? Não dá para tratar, por exemplo, a Secretaria de Educação com a Secretaria de Saúde. São totalmente diferentes. Existe uma lógica muito maior aí por conta do processo da compra. Agora, sim, a compra é uma questão, a logística é outra questão. Porque, às vezes, eu tenho um produto, mas não está distribuído da maneira adequada. Então, tem várias, né? E aí a gente vai ter uma aula de gestão logística, se eu não me engano, né? Não? Um farmacêutico famoso estará conosco, chamado professor José Queiroz. Tá, vou tentar. Agora subiu, né, a expectativa. Mas aí, Paulo, é isso. A aquisição, ela passa desde a seleção, da programação. Então, assim, vamos comprar de tudo? Não. Vamos comprar o que a gente precisa, né? E o que não é também disponibilizado pelos insumos, obviamente, da União. Depois a gente vai para a programação. Beleza, mas se eu comprar hoje, chega quando? Porque tem que chegar no tempo certo, nessas lacunas. Certamente, o PDPaz foi visto o seguinte, ó, gente, a gente olhando para nosso legado de planejamento, a gente sempre vê que tem uma lacunazinha de uns dias ou outros, a depender também do distribuidor, porque tem isso também, né? A gente planeja internamente, mas não combina com os russos. Os distribuidores podem falhar, N coisas podem acontecer. Por isso que o PDPaz, eu já estou fã dele, vou até ler, porque é uma iniciativa muito importante, né, que dá essa cobertura e essa retaguarda. Depois a gente vai para compra, armazenamento, distribuição, até chegar na dispensação. Então, tem 6 etapas aí que elas devem ser muito sincronizadas. E aí, no âmbito do transplante, também ocorre isso. Quem nunca ouviu falar, faltou micofenolato em tal lugar? Aí os grupos de pacientes são, eu troco aqui, eu tenho aqui umas 2 caixas, pega aqui em casa, da outra semana eu pego contigo. Porque também está dentro desse contexto. Quem nunca ouviu falar também o seguinte, olha, tu vem captar os órgãos aqui no meu hospital, aqui onde eu trabalho com a Aline, mas tu traz um meio de preservação, que aqui não tem não, viu? Ou se tem, a gente não vai ceder não, porque aqui a gente tem que ter aqui 2 ou 3 de retaguarda. Tem central de transplante, como a de Santa Catarina, que lá no fundinho da central tem hiperfreezes lá, que eles acondicionam meio de preservação, para no momento do desespero, não, passa lá na central e pega esses meios de preservação para a gente não ficar sem. Então, é um processo, né, professora, muito complexo esse, a viabilização de insumos, né? A gente vai conversar mais um pouquinho disso à frente do curso. Quem não participou ainda? Desculpa, por favor. Não, é interessante, já que a gente está com a mão levantada. É interessante, gente, a gente vê o quê? O povo, eu acho ótimo quando alguém chega no SUS e fala assim, nossa, isso aqui não tá bom, vocês fazem tudo errado, peraí, que agora eu vou salvar a pátria. E aí chega com aquele ar assim de, nossa, ninguém tá vendo isso, aí você olha e fala, deixa eu dar uma semaninha, calma. Porque parece que é uma coisa muito simples de resolver, mas quanto mais você vai entrando, mais você vai vendo que é complexo. Para perguntas complexas, se a resposta estiver sendo simples, está errado. A resposta não está considerando tudo. Então, para perguntas complexas, as respostas são complexas também, não é simples. Mas é impossível? Não. Tanto é que a gente precisa continuar olhando, melhorando o processo de trabalho, atualizando, né? Inclusive, a gente não falou de um aspecto aqui, aí eu já te passo, Jaqueline, que é fundamental, gente, discutir, tá? Que é a inteligência artificial nos processos de trabalho.
Essa discussão precisa ser feita urgentemente. Como é que a gente pode melhorar, como é que a gente vai trazer essa transformação digital a partir da inteligência artificial para os processos de trabalho. Semana passada, se eu não me engano, foi um hospital na China que foi lançado com 100% de inteligência artificial, 100%. Não há pessoas, ele é 100% IA, robôs conduzindo. Então, a gente precisa trazer isso para a pauta, né? O cuidado humano, a gente não vai perder, não tem que ter medo disso. A gente tem que saber como conduzir a IA a nosso favor. Esse é o nosso desafio, né? Diga, Jaqueline. Tá mudo. Desculpa. Não, é só sobre trazer um pouco sobre o que a Aline falou, né? Ela levantou essa... Uma vez lá no hospital, a gente fez uma metodologia que eu acho que é o Sanjude que faz, que ele pega um problema X, e aí a gente pega, a partir desse problema, pessoas estratégicas envolvidas, interfaces e tudo mais, que seja, por exemplo, falta de insumo, por exemplo, faltou ciclosporina. Trazem pessoas envolvidas e eles trazem vários porquês. Acabou a ciclosporina de 50. Aí a pergunta é, por quê? Porque muitas pessoas pegaram de 50... Aí vai falar assim, pessoas que param de usar não podem devolver para a farmácia de alto custo. Mas por que a farmácia de alto custo não recebe as doações dos familiares? Aí, por quê? Mas por quê? Aí você vai colocando o porquê, vocês vão desenhando, e aí lá dentro do macro processo você fala onde eu possa agir, sabe? Eu achei muito legal a metodologia dessa que a gente fez uma vez, por causa de um processo simples, que foi a chegada do paciente no hospital e a entrada dentro do centro cirúrgico, uma coisa... Mas tinha tantos porquês nisso que atrasava ele chegar no centro cirúrgico, e foi uma metodologia muito legal que a gente conseguiu, desengargar vários processos. Então, se eu estou usando esse PDAT, como é o nome? PDPAS, perdão. Então, assim, por que eu estou usando? Será que o processo de compra está demorado ou meu gestor solicita a quantidade que é insuficiente para a realidade atual do hospital? Então, muitas coisas têm que ser perguntadas para saber onde é que está realmente, talvez, a origem de um problema, né? Acho que fantástico. Eu vou falar um pouco, porque agora eu fiquei empolgado. Falaram antes em logística, eu voltei a ser farmacêutico, falaram em inteligência artificial, e aí eu voltei a ser especialista em informática em saúde. Aí eu fiquei super empolgado aqui com essa fala. E falar no SUS, né? O SUS, gente, ele é maravilhoso. O Sérgio Zanetta, que, enfim, foi um professor meu e hoje a gente tem a felicidade de ser amiga, um sanitarista super conhecido de São Paulo, ele fez uma analogia com o SUS como se fosse um besouro, sabe? Já viu um besouro voar? Já viu ele levantar assim para voar? Você diz, ele não vai dar conta. Não acredita. Ele não tem aerodinâmica, não tem nada. Mas ele voa, que é uma beleza. Voa de uma forma linda, né? Então, quando a gente vê o SUS e a população que é atendida pelo SUS, que não é 70%, é 100% do povo brasileiro que precisa, né? E a gente vê todas essas problemáticas, como a Aline colocou hoje aqui, a gente diz, meu Deus, como é que ainda acontece, né? Então, acho que sim, por isso que é fundamental os diálogos de gestão, gente. Pela gestão, acho que a gente consegue melhorar muito o SUS. Tem a questão do subfinanciamento, que todo mundo tem clareza disso, mas tem muita coisa que pela gestão a gente consegue melhorar, e tem muita coisa que não é só dinheiro. Dinheiro é fundamental, mas não vai ser só dinheiro. Eu acho que o Leandro e a Karen não falou, a professora falou na IA, e eu acho que é isso, né? Chegou aí a questão da inteligência artificial, eu sempre falo sobre isso todos os dias, que é linda a IA e tudo mais, mas tem que ter processos definidos. A gente tem que ter bases de dados alinhadas e processos definidos para dizer, IA, faça isso, né? A gente faz um prompt no chat GPT, se a gente perguntar errado, ele vai responder uma coisa, porque a tua pergunta e teu comando não foi legal. Então, acho que assim, tem uma experiência muito legal. Alguém trabalha no Cílio daqui? De Brasília? Lá não usa papel. Não usa papel. Não tem nada de papel no Cílio. Tudo é digital no Cílio daqui. É uma experiência também muito interessante que tudo é digital. Mas é isso, até para ser digital. E como é que a gente atende uma pessoa que atende também lá no Cílio por alguns convênios ou por algumas parcerias, assim, públicos privadas,
alguém sem letramento, tem usado esse termo, eu não gosto, letramento e literacia digital. Tá, tudo digital, mas o senhorzinho, opa, eu tô com medo daqui, meu filho, porque tudo é digital e eu não fica confortável aqui. Esse desafio também é muito grande e a gente tem que fazer chegar à sociedade. Será, professora, como é que a Karen e o Leandro, pela ordem, conseguem dialogar com a gente sobre isso, hein? Estão aí? Karen? Hoje você não tinha me escutado, não, Josélia. Hoje eu participei. Então, desculpa, Não, mas eu perdão. falo. Mas vai, participa de novo, vai. Participo, não. Eu acho que eu acho toda vez que vem essa questão de inteligência artificial aí na saúde, é aquela coisa para tudo, no sentido, tipo, pode ser tanto para beneficiar e muito, quanto para piorar as coisas, assim, no sentido. Eu sempre imagino aquela lei de proteção de dados, assim, e aí quando a gente vê, aqui no nosso hospital, lá no Hospital da Criança, a gente passou por um momento que teve hackers e tal, e, cara, o desespero que foi para o hospital inteiro se adaptar e quanto que tudo vira um surto, assim, né? E aí, ao mesmo tempo, quem garante também que os papéis não garantem uma segurança, mas também o digital também não garante essa segurança toda. Mas uma coisa que eu tive uma experiência boa, que foi no DFStar, por exemplo, que lá eu estava, não sei como é que está agora, acho que a Pamela sabe dizer melhor, mas na época que eu trabalhei lá também estava nesse processo de paperless, né, de tirar o papel, e uma coisa que era muito interessante, que via muito essa questão da segurança do paciente, era a checagem à beira-leito das medicações, né? E é uma coisa que eu achava genial, e o quanto que isso realmente auxiliava na segurança desse paciente. Mas sempre imaginando, tipo, cara, e se o sistema cair, como é que a gente vai conseguir garantir da mesma forma essa segurança, sabe? E toda vez que acontece isso, o sistema cair, gera um caos, assim, no hospital, né? Então, eu acho que essas coisas... E tu achas que é só pela segurança que deve estar implantou, enfim, ou tem outros elementos aí que são importantes também? Não que a segurança é primordial, né? Mas o que mais? Em questão de que eu não entendi. Além da segurança, que mais elementos você consegue ver? Eu acho que a professora já disse um, que é da escalabilidade, de ter respostas imediatas. Não, também... com certeza. Não, eu penso muito nisso, assim, do quanto que facilita muito e deixa o processo muito mais fluido, mais rápido, né? Mas... E mexe com isso? Então, mexe com isso. É sustentável, mas não é, sabe? Não, mas a economicidade, como... Porque, assim, penso eu, né? Se eu tenho um programa de segurança muito bom dentro de um hospital, eu preciso ter um custo muito alto com isso, porque não adianta a gente seguir qualquer tipo de software, sei lá. Mas, ao mesmo tempo, é um passo importante, assim, para ter tecnologia de segurança, assim, no hospital. Mas aí, e aí? Se vier um hacker e sabe, acabar com tudo, todos os processos? Backup. Cara, a gente precisa ter, então, e aí a gente política, precisa ter esse backup muito bem estruturado, sabe? Então, tipo assim, antes da gente entrar nessa questão da tecnologia e tudo, a gente precisa ter um backup, precisa ter as coisas, a contingência muito bem descrita, assim, né? Porque se a gente não tiver uma contingência bem descrita e não muito bem treinada também, até porque às vezes o funcionário chega e está muito bem treinado naquele sistema, e se por acaso o sistema cair, como é que eu vou funcionar diante disso, né? Então, vem de novo a capacitação, tanto para a tecnologia quanto para a não tecnologia. Top, isso, é isso mesmo. Assim, a sustentabilidade, mesmo uma tecnologia de alta performance, enfim, tem seus riscos, né? Você tem que ter aí sua contingência bem definida. Mas quando eu falo em economia, é que os gestores que estão nesses grandes locais de referências, gente, não é tolo, né? Ele vai gastar um recurso aqui X, porque além de qualidade, de eficiência, de segurança, ao médio prazo ele vai ter um retorno que é estratosférico, né? Sim. Então, essa automatização, ela caminha muito por aí. Enfim, a Pamela.
Pamela, ela avisou aqui que estava saindo. Eu não sei se ela está. Acho que eu consigo falar. Não sei o que estou dirigindo, não, tá? Sobre essa questão da inteligência artificial, né, que a gente está falando um pouco, eu sou muito suspeita para falar, porque tudo que é tecnológico, se eu puder usar para me ajudar no meu trabalho, eu vou usar. E hoje, dentro da CIDOT, a gente conseguiu, da CIDOT, de onde eu trabalho, a gente conseguiu desenvolver uma forma de comunicação direta, onde é tipo um chat base, que eu consigo criar uma forma de disseminar informação. Então, se caso alguém tenha dúvida, eu coloco ali dentro quais são os processos, protocolos diante do processo de doação de órgãos e transplante, que é um dado público, né? Não é um dado que eu falo dado assim, os processos que acontecem, né? Quem pode doar, né? Essas coisas da legislação, para disseminar a informação dentro do hospital. Então, para um paciente, às vezes, eu acho que no início da pós a gente até falou algo, né, sobre, nossa, como é difícil a gente abordar um paciente, um colaborador, sem parecer que a gente está ali, né, querendo, passa todos os seus órgãos, né, e aí a gente conseguiu desenvolver, a partir de uma inteligência artificial, essa forma de comunicação, que não seja de uma maneira abrasiva, mas que a gente consegue disseminar a informação e até fazer processo de notificação interna dentro da instituição, para melhorar uma comunicação entre a gente, porque a gente sabe que o WhatsApp, né, assim, não é a melhor via, ainda mais o WhatsApp pessoal, né? Então, pensando em não amarrar o processo em uma pessoa só, a gente conseguiu desenvolver esse link aí que manda uma comunicação para a gente via interna do hospital para garantir. Então, assim, a inteligência artificial, é claro, tem seus ônus e bônus, né? Mas acho que a gente, na atual conjuntura da tecnologia, a gente pode usar, sim, a favor da gente, né? De facilitar os nossos processos. Era só isso. Eu diria mais, Pamela. Diria que, assim, é inegável e não tem como voltar. A inteligência artificial é o futuro. Agora, a forma como a gente vai usar, como a gente vai conduzir, a gente saber utilizar é o que vai nos posicionar de maneira mais assertiva, né? Perfeito exemplo. Leandro colocou aqui que a tecnologia deveria ser melhor utilizada nos processos de serviço de saúde, de forma a corroborar com os processos de segurança do paciente, principalmente, exatamente. E aí, juntando já o link que vocês dois fizeram, né? É usar a tecnologia, e lembrando que a tecnologia não é só a informatização, né? Quando a gente olhar o conceito de tecnologia, ele é mais ampliado, né? Então, enfim, tem muitas questões aí. É isso. Tem mais alguém que quer fazer algum comentário? Uma aula boa, robusta, uma discussão interessantíssima. Vamos parar até a inteligência artificial. Mais alguma coisa? Professor, mais alguma coisa? Não, tô super satisfeito e feliz pela noite de hoje aqui. Foi muito bom, hein? Excelente. Então, nos vemos na quinta-feira com o próximo grupo. E aí, próximo grupo, Lohane e... Quem era o Leandro? Lohane e Leandro, certo? Lohane, Leandro... Pronto. Tem mais uma pessoa. E eu, Karen. Karen, pronto. Lohane, Leandro e Karen. Lembrando que no próximo grupo, né, no próximo tema, na verdade, vocês vão falar do PDCA e sobre o MASP, que é a metodologia do TCC. Então, enfim, faça uma aulinha bem feita para a gente discutir aqui o MASP, para todo mundo ver na prática o exemplo do MASP aplicado, tá bom? Sim, senhora. Qualquer dúvida é só falar com a gente, tá? Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Bom descanso para vocês. Noite. Boa noite. Para quem está trabalhando. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Pamela botou a IA para ir dirigindo, não foi? Era meu sonho. Tchau. Tchau, Mas eu tô de gente. carona. Tchau, gente. Boa noite. Tchau.